boa tarde, meus amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais essa tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro e aqui juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos estaremos aí refletindo a respeito do nosso tema de hoje. Lembro que estamos juntos todos os sábados de 17 às 18 horas. Falamos aqui de Botafogo, Rio de Janeiro, direto dos estúdios Cinevídeo, e temos transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Sempre falamos, ressaltamos e lembramos da importância da participação de vocês. Interagir, meus amigos, enriquece os nossos temas, as nossas reflexões, e é importante essa interação, essa troca. Por isso, fique à vontade para mandar perguntas, dúvidas ou mesmo comentários que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Pode ser enviado também através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Ou também essas perguntas, dúvidas ou comentários podem ser enviados para a rede ou rádio brasilespírita.com.br, que receberemos aqui e no finalzinho do programa vamos tirar um tempo aí para estar respondendo. E os que não derem tempo, não tivermos tempo, responderemos por e-mail. Lembramos que vocês podem acompanhar também o nosso programa através do seu aparelho móvel, né, tablet, notebook, ou celular. Basta para isso baixar o aplicativo da rede da Rádio Brasilespírita.com. Nossa proposta sempre é uma proposta universalista. Vamos estar aqui todos os sábados com temas variados e vamos estar falando aí a respeito de ciência, filosofia, religião, em especial a doutrina espírita, porque somos espíritos e precisamos pautar essas nossas reflexões dentro dos pilares, né, do plano espiritual, pluralidade dos mundos, as leis que nos regem, que são as leis divinas, causa e efeito, a imortalidade da alma, para encontrarmos a melhor maneira, meus amigos, a maneira mais sutil de seguirmos a nossa jornada aqui em Terra. Na semana passada, um tema muito bom, uma repercussão muito grande. Falamos a respeito do sexo além da vida, né, que é um reflexo da nossa vivência aqui em Terra, que após o desencarne, a morte do corpo físico, a perda do corpo físico, levaremos em nossa mente tudo aquilo que, né, para onde direcionamos o nosso coração, mente, sentimento, dentro dessa, utilizando, né, essas energias, para onde direcionamos essas energias sexuais. E aí, quando no plano espiritual é que iremos, né, fazer essa análise, esse balanço, né, um apanhado de tudo, e aí tomaremos conhecimento se empregamos bem ou mal direcionamos essas energias. Hoje, tema de hoje, vivências espirituais. Amplo também aí. Muito amplo. Muito amplo o assunto, né? Várias reflexões, né, Luiz? Hoje eu acho que teremos, foi liberado um quarto bloco ou não? Hoje foi, será ótimo. Vamos ver aí a produção no decorrer da... Vivência espiritual. Nós, como falamos, vamos nos basear aí dentro dos pilares da doutrina espírita. Kardec, na codificação, pergunta aos benfeitores espirituais qual o propósito, o motivo, né, de estarmos aqui, o porquê das nossas reencarnações. E a resposta da espiritualidade é para purificarmos a alma, lapidarmos os sentimentos, retirarmos todas as impurezas que estão em torno para poder fazer essa luz que está dentro de cada um de nós voltar a brilhar, ou seja, dentro da essência divina. E a gente vai estar refletindo aqui, durante o nosso programa de hoje, a respeito de tudo isso. Como estamos fazendo? Estamos focados nisso ou não? Porque
as atribulações do dia a dia, né? O trabalho, relacionamento, família, amigos, isso tudo tende a nos desviar um pouquinho dessa vivência mais espiritualizada. Mas a gente vai estar falando detalhe por detalhe, assunto por assunto, né, meu amigo Luiz? Com certeza. Seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, William. Boa tarde, pessoal de casa. Um prazer enorme, mais um sábado gostoso. Aqui no Rio, um pouquinho mais fresco. Isso, solzinho deu uma trégua. Estamos aqui batendo esse papo com vocês. E um momento bastante interessante que nós estamos vivendo hoje no dia a dia. Se nós abrirmos o nosso rádio, a nossa televisão, os noticiários, não só do Brasil, como também do mundo, nós observamos uma certa agitação, grande, né? Não só pelo aspecto de violência, mas das pessoas, né? As aflições que a vida nos impõe, e eu diria que não é a que nós nos impomos, que a vida nos impõe, nós nos impomos essas aflições, porque muitas vezes o ser humano, né, eu não diria todas as vezes, mas nós somos os causadores do nosso próprio sofrimento. E aí é nesse contexto, nessas vivências espirituais, que acho que é o tema do dia de hoje, né, William, que nós precisamos refletir um pouquinho sobre elas. Porque aquilo que nós vivemos aqui na Terra, enquanto uma vivência materializada na carne, nos sentimentos, nas emoções, naquilo que na matéria damos importância, se causam ou não sofrimento, tenham certeza, pela experiência que os nossos irmãos espirituais nos passam, quando nós vivenciamos os resultados dessa vivência mal ou bem vivida aqui na matéria, do outro lado, elas trazem marcas muito grandes no nosso conteúdo, vamos dizer assim... Os nossos registros, né, espirituais ficam... espirituais. Os sofrimentos são muitos, os relatos de sofrimento são muitos, e as dificuldades de quem parte desse mundo para, né, o mundo, a pátria espiritual, nos relata situações que nada mais são do que um reflexo, um espelho, talvez muito mais intenso, daquilo que nós fizemos de errado aqui na Terra, pelo mau uso das nossas energias, o mau uso das nossas capacidades, que de alguma forma, quando nós partimos para a pátria espiritual, cai um monte de fichas, e essas fichas nem sempre são muito favoráveis para o nosso lado. E aí a gente começa a percorrer todo um caminho de reflexão que nós deveríamos ter refletido aqui na matéria, mas não aproveitamos o momento que nós estamos vivendo hoje para essa reflexão. Aí vem arrependimento, né? E aí vem o arrependimento, a culpa, uma série de complexos que são difíceis de se resolver, e às vezes nós voltamos aqui para a Terra numa situação complicada pelo aspecto psicológico, onde nós carregamos conosco uma série de dificuldades conosco mesmo, e muitas vezes com outros irmãos que de alguma forma também tiveram algum tipo de relacionamento comprometido com a gente. Então, acho que o bate-papo de hoje, falar de vivências espirituais, é falar da nossa vida aqui como ela é, né? Com aquilo que ela nos oferece, com as oportunidades que estão à nossa frente e que muitas vezes nós deixamos escorrer pelas nossas mãos, deixando que ela simplesmente passe desapercebido, né? Essa oportunidade passe por desapercebida na nossa vida. Seja mal utilizada. Mal utilizada. E um dos aspectos que nós não podemos deixar de falar, William, é o aspecto que nós falamos sobre a questão do ego. Que muitas vezes nós falamos de egoísmo, e é importante a gente observar que o egoísmo, o ego em si, ele tem um componente positivo no nosso início, na trajetória da evolução dos seres, né? E nós também, de alguma forma, fizemos uso do ego em momentos da nossa evolução. Porque todos os seres, como nós
nós sabemos, todos os seres, antes de chegarem a ser seres como nós somos, seres humanos, seres portadores de individualidade, nós já fomos alma-grupo. Nós fomos seres que passamos por experiências fora do corpo carnal. Passamos por experiências no mineral, no animal, até chegar ao momento que nós estamos hoje. Então, o nosso irmão Mários, inclusive, da leitura da semana, que fala sobre o seu livro Vivências, ele nos explica que o ego, em algum momento da nossa trajetória, foi importante. Naquele momento que nós não nos conhecíamos como individualidade, nós éramos um sentimento psicológico de alma-grupo, até nos tornarmos indivíduo, como nós somos hoje, precisamos passar por várias gradações. E o ego, naquele momento, para que nós pudéssemos nos afirmar como individualidade, foi útil para essa trajetória de individualização. Despertar particularidades. Para o despertar, exatamente. Perfeito. Da particularidade. Qual é o problema disso tudo? Que ao invés de nós usarmos desse ego como um mecanismo, um trampolim, uma transmutação do ser para chegar ao momento que nós estamos, nós ainda continuamos presos a ele, achando que nós somos deuses de nós mesmos, sem reconhecer que nós somos criatura, ligados a um Criador que a nós está ligado e que nós não fazemos uso dessa ligação para nos mostrar o caminho adequado para o nosso comportamento, para a nossa atitude dentro da matéria. Esse é um problema, né, William? E uma ligação muito intensa, né, Luiz? Porque é o que falávamos, é o que você colocou. Nós estamos em constante evolução, né? De tempos em tempos vamos ter vindos das divindades as situações propícias àquele momento para focarmos na nossa evolução. Passado isso, veio a inteligência, o intelecto para poder mudar tudo isso. Mas o que precisamos sempre é trabalhar com os conceitos da nossa essência, da nossa realidade. Nós somos espíritos, de tempos em tempos temos a oportunidade de estarmos aqui com um propósito, com um objetivo, né? Com o objetivo da evolução espiritual. Então, temos que definir bem isso, ou seja, o que é interno, o que é meu internamente, sacralizado, e o que é externo, né? Para onde eu direciono o meu coração. E se não pautarmos nesses conceitos, que somos espíritos e que essa passagem aqui na Terra, esse momento, é aí, sei lá, 1 minuto, 1/1000 da nossa existência, né, imortal, tendemos muito a confundir tudo isso e a distorcermos esses conceitos. Exato. Consequentemente, fugimos ao caminho que vai nos levar de volta ao nosso Criador. O que nós vivemos hoje é uma avalanche desse ego super excitado, né, William? Isso aí. Que nos faz, né, a sociedade está imersa desse tipo de situação, onde as pessoas vivenciam o externo como sendo a grande verdade, a grande realização da vida deles. Quando nós podemos observar, ninguém precisa de falar que é verdade, essa suposta verdade só traz dor, sofrimento, agitação, irritação, conflitos entre as pessoas, fofocas. E isso ninguém precisa de falar, porque hoje no Brasil nós estamos vivenciando, até para as nossas reflexões, situações onde no poder, né, a gente pode perceber quanta confusão que está sendo colocada à tona. Que bom que seja, e que bom que possa nos ajudar a refletir, porque aquilo que está lá pode ser que de alguma forma esteja dentro de nós. E nós precisamos de refletir dentro dessas vivências do nosso dia a dia, o quanto de ético, o quanto de imperfeição nós temos. Não para nos culpar, não para nos fazer menores,
mas para que a gente possa fazer dentro de nós essa mutação, essa transformação e contribuir sim para a sociedade ser um pouco melhor. Mas ninguém muda uma sociedade de uma hora para outra, né, William? Ninguém muda. A gente precisa primeiro de se mudar, de se entender, né? Tá atento, né, Luiz? Qual a voz que está falando? É a voz interior? É a voz sagrada? É a voz sacralizada? Né? É a parte espiritual? Ou eu estou atendendo a anseios externos? Né? Quem é que está guiando isso aí? Ou eu estou sendo guiado? Eu estou no comando ou estou sendo comandado? São reflexões que precisamos fazer sempre. Ou seja, pensar, sentir e agir. Como nós falamos, provavelmente no programa passado, falamos de Pitágoras, né? A fé e a sabedoria. Né? Precisamos interligar isso aí, precisamos casar essas duas situações para poder termos solidez maior, né, da definição de onde iremos seguir, para onde iremos direcionar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E nesse ponto, William, falando de ego, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do desejo. Isso aí é um bloco inteiro falando. Bloco inteiro, pois é, tem muita coisa, né? A respeito disso aí. Mas o que a gente está falando é isso, a gente precisa estar sempre atento para analisar, né, para onde estamos direcionando a nossa mente, para a matéria ou para o espírito. O que estamos fazendo aqui, já que temos um propósito e como o tema nos convida a refletir sobre isso, vivência espiritual, como está a nossa vivência, né? Quais as escolhas estamos fazendo? Para onde estamos direcionando os nossos desejos? Para as ilusões da matéria? Ou estamos focados, né, no nosso propósito mais sagrado, nosso propósito sublime, nosso propósito mais divino, né, que é a evolução do espírito? É isso que precisamos analisar. E temos muita coisa aí para a gente estar falando e refletindo a respeito, né? Estamos chegando já no finalzinho do primeiro bloco de hoje. Passou rápido, né? Eu nem... Vou lembrar, aproveitar para lembrar que vocês podem participar, mandando e-mails, WhatsApp, ou mesmo no portal, no mural da rede ou da Rádio Brasil Espírita. Participe, perguntas, dúvidas, comentários. Vamos fazer agora um pequeno intervalo, já já voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa. Tema de hoje, vivências espirituais. Amplo, bom de falar, leve, tema até leve, suave, né? Fácil de assimilar, as reflexões são fáceis, são tranquilas. O que precisamos sempre, como dizemos, né, Luiz, é levar para ação. Precisamos de atitude, né? Aplicar tudo isso aí ou seja, tem um ensinamento, Buda nos diz que a sabedoria é um barco que nos tira do porto da ignorância e nos leva até o porto da sabedoria. Mas chegando a esse porto da sabedoria, precisamos descer desse barco. Não dá mais para ficar em cima do barco. Precisamos vivenciar
esses ensinamentos. E esses ensinamentos a gente vem aí falando em todos os nossos programas, ensinamentos crísticos, né? A melhor vivência, meus amigos, é pautarmos o nosso dia a dia dentro dos ensinamentos ou procurarmos, né, nos aproximar ao máximo dos ensinamentos dos nossos avatares, os ensinamentos crísticos, que são caminhos mais suaves, caminhos mais fáceis de assimilar, é onde encontramos as respostas, o porquê. Precisamos nos indagar, né, o porquê de tomarmos determinadas atitudes, o porquê de direcionarmos os nossos pensamentos e sentimentos para determinadas ações. Não é? Não dá para continuar vivendo ou ficarmos submetidos ao efeito manada. Não é? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Isso quer dizer que se todo mundo estiver indo para um abismo, para um buraco, eu vou também? Por isso que precisamos refletir. Nós temos um comprometimento, primeiro conosco mesmo, né? Há uma individualização espiritual. E depois com as leis divinas. Nós somos pautados por leis que nos regem. Leis essas que vão se fazer cumprir independente da vontade de qualquer um de nós. Né, Luiz? E é com essa individualização que você acabou de mencionar, William, quando o ser se individualiza, automaticamente nasce algo com ele chamado desejo. E é exatamente esse desejo, esse desejar que todos nós temos e continuamos tendo ao longo da nossa vida, que muitas vezes é a nossa derrocada. Diz Buda que o sofrimento é a fonte de todos os sofrimentos que nós temos, né? Exatamente porque o desejo nos impulsiona a caminhos os mais variados e os mais dolorosos possíveis, porque nós somos imprudentes, né, na busca desse desejo. Por outro lado, outros dizem que sem o desejo nós ficaríamos estacionados, porque o desejo nos impulsiona, nos faz ir à frente. E aí vem a reflexão que ambos estão certos. Buda está certo e muitos outros irmãos dizem que o desejo nos impulsiona. Isso é verdade. A grande diferença e a reflexão que nós podemos fazer, que os nossos irmãos nos trazem como reflexão, é que nós precisamos de transformar esse desejo em uma outra palavrinha, que é a vontade. A vontade de fazer, a vontade de mudar, a vontade de construir. É a vontade, aquela vontade que não é escrava do desejo. Porque o desejo, quando nós cedemos a ele como ele é, nós somos escravos. Agora, quando nós reconhecemos que nós temos esse desejo e transformamos esse desejo numa vontade de construir alguma coisa boa para nós, uma vontade de fazer, de refletir e de fazer com que esse desejo seja produtivo de alguma forma, nós não estamos sendo escravos desse desejo. Nós estamos fazendo uso desse desejo se ele for algo bom para a nossa construção de um ser melhor que somos nós como individualidade. Então, a busca é não negar esse desejo, porque desejo nós temos e nós vamos continuar desejo, mas nós não podemos ter o preconceito que esse desejo sempre vai ser ruim, porque eu tenho desejo de fazer muitas coisas boas, tá, William? Talvez eu não faça nem sempre tantas coisas boas quanto eu gostaria, mas eu tenho desejo. Mas é a partir desse desejo que eu estou aqui hoje. É o desejo de fazer alguma coisa diferente. O desejo nos impulsiona, né? O que é preciso, né, Luiz? Krishna, Buda, falam muito, né? Os ensinamentos, né? Desses momentos crísticos aí de Siddhartha Gautama e de Krishna, nos elucida muito em cima disso, né? Krishna, 2.500 anos antes de Cristo, nos dizia para poder ficarmos atentos, voltarmos a nossa atenção para a nossa intencionalidade, né, dos nossos desejos, do retorno
né, da material, do retorno da matéria. E para ficarmos atentos a isso, porque esse desejo, na maioria das vezes, ele é impulsionado pelo ego. Eu quero, eu penso, né? Eu acho. Ou seja, tudo voltado para uma vontade totalmente individualista. Centralizado em si próprio. Né? Isso, focado... Não é esse desejo bom, né? Exatamente. Esse desejo, ele vai, consequentemente, trazer a dor. Por quê? Porque estamos no mundo de provas e expiação. Estamos aqui porque, a pergunta lá de Kardec, viemos para fazer as provas, resgatarmos débitos antigos, lapidarmos a alma. Isso quer dizer que a vida não está aqui para satisfazer os nossos desejos. E aí o choque, frustração, desespero, angústia, dor, amarguras, decepções. E aí, vamos conviver com isso? Porque eu preciso ter o desejo. Qual o caminho? Aí Buda nos ensina. Vamos sacralizar esse desejo? Vamos tornar esse desejo mais puro, mais sutil? Né? Vamos, porque ensinando as 4 nobres verdades. A dor, o que causa a dor? É o desejo egoísta, mal direcionado. Eu comparo esse desejo, ele até... se nós usarmos o desejo como sendo uma argila preciosa e soubermos moldá-la para lapidar, direcionar bem, moldá-la, nós vamos fazer grandes coisas. Enquanto esse desejo for impulso divino, ele é criativo e constrói. Quando ele é utilizado, canalizado de forma errada, ele acaba destruindo, ele é destrutor. É o que Krishna diz, tá cuidado certo? Com a intenção desse desejo. Não, essa intenção é sacralizada. E aí a gente pega várias culturas, vários sábios, que nos diz, Luiz, que a partir de um determinado momento, na elevação da mente, da consciência, esse desejo passa a virar sentimento, ele fica mais purificado. Ele já não está tão associado ao ego, ao eu. Ele já está mais universalizado. Já estamos mais pensando no todo. Tem uma frase de Marco Aurélio que define muito bem. Ele dizia que nem tudo que é bom para a abelha é bom para a colmeia, mas tudo que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Ou seja, precisamos sair do eu, ir para o todo, universalizar os nossos pensamentos, sentimentos, nossas emoções, porque nós já estamos no universo, não é isso? Já fazemos parte dele. O que precisamos é vivenciar essas vibrações mais sacralizadas. Isso tudo tem a ver com o exercício, né, William? De olhar para dentro de nós e reconhecer esses desejos, reconhecer esses sentimentos, para que a gente consiga efetivamente moldá-lo da melhor forma. Nós estávamos falando agora há pouco, fora do programa, sobre a questão dos opostos que existem dentro de nós mesmos, né? Porque da mesma forma que habita em nós o ódio, habita o amor. E em pouco tempo, nós podemos trafegar entre o ódio e o amor num piscar de olhos. Os nossos sentimentos mudam constantemente, né? Nós temos muitas variações no dia a dia. Uma pessoa pisa no nosso pé, nós ficamos com raiva. Num dado momento, quando a gente olha para o lado, como você citou, eu vejo que é uma pessoa que não fez por mal, eu já amenizo. Muda, então, né? Muda o tempo todo. Então, nós precisamos de reconhecer que esse desejo, esse ódio, esse amor, fazem parte de nós. Está dentro de nós. A gente não tem que ficar olhando para fora. Olhar para fora é perda de tempo. A gente tem que olhar para nós, ao invés de criticar o outro, ao invés de ficar olhando para o outro, olhando para o outro no sentido de criticar, tá? A gente tem que olhar para o outro, sim, para ajudar, para
para se comprometer com as necessidades que ele tem. Mais nobre. É uma visão diferente, não é olhar para o outro para ficar como nós às vezes chegamos a fazer, que é olhar no sentido de criticar, de diferenciar, de diminuir. Não é esse sentido que Cristo nos ensinou. Não é o sentido que os nossos maiores nos ensinam, né? Exatamente. E para que a gente fortaleça isso, né, Luiz? Essa parte interior, Buda, quando nos fala da dor, né, do desejo que traz essa dor, que a gente não pode sofrer com ela, porque são consequências das nossas ações. E tendo esse conhecimento, ou seja, está nas nossas mãos, mudar o rumo da história, né? Modificar esse cenário. E para cessar essa dor, para sair do sofrimento, da angústia, tristeza, amargura, todos esses sentimentos adversos, ruins que todos nós, né, não queremos conviver, eles nos mostram o caminho. Já há mais de 2.500 anos atrás, já dizia que o caminho, olha, reta ação, reto pensar, reto agir, retas atitudes. Isso quer dizer que as nossas ações, atitudes, pensamentos, sentimentos, intenções, elas precisam ser sacralizadas, né? Elas precisam partir de um conceito divino. Precisamos deixar um rastro espiritual. É para isso que viemos. Este é o nosso propósito. Temos uma mente para poder conduzir, né, o intelecto, para poder conduzir da melhor maneira, despertar, na verdade, essas virtudes, né? Na hora do pensamento, um pensamento mais nobre. E como fazemos? Como é que está o nosso dia a dia? Né? Como alimentamos isso? Sob a pretensão de educadores, né? Todos nós temos a maioria de nós temos a felicidade de receber no lar, ser recebidos no lar por pais e mães, que pelo menos no início de uma vida, eles têm a missão de ser educadores, né? Eles direcionam a nossa vida, nos dão o ninho necessário, né? O afago, o apoio. Na verdade, nós somos um dos animais que mais cuidado tem, né, William? Muitos animais nascem e tem que sair correndo, porque senão é morto pelo predador. E nós temos aquele carinho o tempo todo, por alguns anos na nossa vida. E aí, a reflexão que eu percebo depois de todo esse tempo vivendo e lendo sobre doutrina, que nenhum pai, nenhuma mãe, efetivamente, vai conseguir nos educar interiormente se nós não quisermos. Porque esse lado interior, esse lado dessa busca do divino, não é ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum amigo, nenhuma pessoa que está à nossa volta vai fazer isso por nós. Essa é uma missão de cada um de nós, individual, porque nós somos individualidade. Essa busca pelo divino e do se reconhecer como parte do divino, depende de cada um de nós fazer essa busca. Todos os dias, constantemente, de forma gradativa, da forma como nós achamos que seja melhor. Mas a busca é individual. E como tal, nós precisamos reconhecer que uma parte do nosso tempo precisa ser dedicada para esse fim. É o despertar dessa mente espiritual, né? Fizemos um programa aqui inteiro, né, falando sobre as duas mentes, né? E falamos desse despertar. Precisamos que essa mente nos conduza, ou seja, que ela sobreponha a mente material. A mente material, ela está muito suscetível às influências externas, que sabemos são passageiras, são transitórias, ilusórias, estão ali montadas para poder... são provas que precisamos, diante das situações adversas, que são naturais dessa nossa vida em terra, fazermos as nossas escolhas. E qual a mente utilizamos? A material ou a espiritual? A essência, não é? Ou a matéria? A parte mais grosseira ou a parte mais sutil? Não é? Deus ou Mamon?
Para onde vamos? É verdade. Né? E o efeito manada, ou seja, a sociedade, o sistema humano está preparado para nos direcionar ao abismo. Ao abismo, porque tudo que nos oferece é para o ganho material. Tudo é para o ganho material. 90% a 95% hoje da população, da humanidade, está voltada para César. E aí, essa força pensamento, se não tivermos uma convicção, se não tivermos uma estrutura forte para assimilarmos quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos mais sacralizados, facilmente somos arrastados. Da mesma forma que nós temos essa tendência, né, William, para ir para esses caminhos mais tortuosos, invariavelmente tem um mecanismo que muitas vezes nós fazemos uso, que não é o melhor, mas é o mecanismo da dor. A dor é um santo remédio, né? Eu diria que muitas vezes nós fazemos uso dela, porque ela é a nossa amiga, muitas vezes. É difícil até falar, mas é verdade. Porque auxilia quando a gente muito. acaba que, depois quando nós olhamos de longe, se nós pudéssemos olhar, né, depois, e nós olhamos, né, depois que nós saímos do corpo e nós temos a oportunidade de ver a nossa vida como um filme, a gente fala, poxa, essa situação aqui que eu estava vivendo, se não fosse essa situação que me criou essa dificuldade, eu continuaria para o caminho da perdição. Então, às vezes, o que para nós é um grande sofrimento, de acordo com as escolhas que nós fazemos na vida, para aquele que quer evoluir pelo aspecto espiritual, foi uma bênção aquela dor. Aquela dificuldade, aquele momento, foi exatamente aquela ficha que precisava de cair naquele ser. Foi aquele momento que foi importante para ele mudar a sua trajetória. Então a dor, a gente falou algumas semanas, a gente volta a falar, parece um pouco de... como é que é? A pessoa que gosta de sofrer, como é que chama? Masoquista. Masoquista, mas não é ser masoquista, né? É ser realista. É ser realista perante as oportunidades e aquilo que nós precisamos fazer para mudar o nosso comportamento aqui na Terra, William. E só conhecendo a verdade é que conseguiremos nos libertar. Palavras do nosso mestre Jesus. A gente tem, Luiz, na tradição Zen, alguns ensinamentos, dentre eles, não só todas as tradições, né, nos mostrando a nossa vivência espiritual, os nossos propósitos de evolução. E frisam muito essa tradição Zen nesse encontro, né, desse animal dentro de nós. Identificarmos essa fera, esse lado que facilmente pode nos desviar dessa vivência mais espiritualizada, dessa essência. E aí nós temos que descobrir, despertar essa nossa consciência, né? Que animal é esse quando eu estou alimentando ele? Ou quando eu estou alimentando as virtudes, ou seja, a parte mais nobre, né, que está dentro de cada um de nós, a parte essência, a parte divina. E muitas das vezes não conhecemos e acabamos entregando armas para essa fera que existe, que está dentro de nós, nos desviando dos caminhos mais sacralizados. É isso que precisamos estar atentos. Essa descoberta, encontrar essa fera e alimentar o outro lado. Isso aí. E aí a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito disso no terceiro bloco, porque esse... Tem uma fera ali na produção que está falando que passou o tempo. Que está alimentada, né? Está alimentada. Mas vamos fazer... temos perguntas já aí, responderemos no terceiro bloco. Mas vamos fazer um pequeno intervalo já. Voltamos para o terceiro, penúltimo ou último bloco dos nossos programas de hoje. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Lembramos que vocês podem participar pelo nosso WhatsApp 96, me esqueci, mas vai estar passando aqui na sua tela, nosso e-mail, faleconosco@universocristo.com. Também pode deixar as mensagens, perguntas na rede ou na radiobrasilespírita.com.br. Estamos falando de vivências espirituais. Precisamos sacralizar essa nossa existência aqui, meus amigos. Este é o caminho, esse é o ensinamento, né? É a reta ação, o reto pensar, o reto agir, investigar, identificar, sacralizar e, como dissemos, como nos ensinamentos Buda, descer do barco. Precisamos de ação. A ação ajuda, ela massageia os sentimentos mais nobres, ela nos tira das ilusões mundanas, auxiliar, ajudar, isso vai nos ajudar a lapidar um pouco mais aí os nossos sentimentos e, consequentemente, despertar, né, as virtudes, tirarmos um pouco dessas impurezas que acarretamos aí, alimentando o ego, alimentando essa parte fera que existe dentro de nós. Como sabemos, somos regidos por leis, então causa e efeito. A semente que plantarmos, vamos ter que colher o fruto que sair dali. Então, se tivermos atentos, né, ou seja, estivermos mais direcionados para a causa, não para o efeito, conseguiremos matar os nossos desejos egoístas, né? Se alguém me chama de gordo, se eu não tenho a intenção de ser magro, não vai de maneira alguma me atingir. Né? Então, quebrando as intenções, como o Buda disse, ou direcionando, sacralizando as intenções, as coisas tendem a ficar um pouco mais leve, né, meu amigo? É verdade. Eu queria aproveitar, William, falando dessas questões das diferenças, a gente poderia falar sobre família. Porque é exatamente na família, né, nesse berço sagrado que todos nós temos e que nos recepciona aqui na Terra, muitas vezes vivências difíceis, complicadas, diferenças que são percebidas e que muitas vezes trazem transtornos ao longo da vida. E aí nós precisamos perceber que essa família tem uma importância muito grande na nossa vida. Porque, primeiro, ela foi colocada não por acaso na nossa trajetória, né, William? Tudo tem um porquê, né, Luiz? Tudo tem um porquê. Nada está fora do lugar. E muitas pessoas, às vezes, renegam essa família, rejeitam, acham que os seus filhos não deveriam ser seus filhos, ou ao contrário, os filhos acham que os seus pais não deveriam ser os seus pais, ou seus irmãos não deveriam ser os seus irmãos, mas não é engano. Não é engano. Todos nós estamos dentro de um contexto, mesmo que possamos enxergar as diferenças e achar que elas não são adequadas para a nossa convivência, elas estão ali por algum motivo. Elas estão ali para mostrar exatamente que essas diferenças, principalmente aquelas que nos afetam muito, que nos incomodam muito, elas estão ali para algum recado especial para a gente, William. Todos temos um propósito de estarmos aqui, né? E falamos, Kardec, quando pergunta aos benfeitores qual o propósito, o motivo da reencarnação, é justamente para isso. Resgatarmos débitos, fazermos lições, né? Ou seja, aprendizado, e nos integrarmos aí em parte de missão, das nossas missões. Ou seja, tudo que estiver ao nosso lado, ao nosso entorno, é porque precisamos. É porque naquele momento se faz necessário para a nossa evolução espiritual.
Temos que focar bem isso, porque os conceitos que se fazem, os levantamentos e as discussões são em torno da matéria. Não vamos conseguir resposta nisso. Então, todas as situações, o irmão, o pai, a mãe, o filho que está ali ao nosso lado, dádiva divina. Deus nos concede a oportunidade de aqui estarmos e para estarmos ao lado de espíritos afins, para que possamos ajudar ou sermos ajudados na nossa evolução. E espíritos não afins, que hajam adversidades, para servirem de instrumentos, para fazermos a nossa prova. Se tiram a nossa paciência, é porque precisamos exercitar a paciência. Se tiram a nossa confiança, é porque precisamos, nos ensinamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui no conceito familiar do mundo humano de ser, material, mas todos somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai. Não é? Antes de ser nosso filho, antes de sermos pais, temos Deus que é Pai de todos e que sempre sabe, né, o que é melhor para cada um de nós. Por isso precisamos estar atentos a essa nossa convivência diária. É importante. Na verdade, a família é o nosso desafio. Nós precisamos, nesse contexto de família, nos entender muito bem. Porque, na verdade, a nossa família não é o fim maior. O fim maior é aumentar a nossa família além dos laços consanguíneos. Mas se nós não conseguimos nos encontrar dentro da família menor, que é daquela dos laços consanguíneos, como é que nós conseguimos estender os braços àqueles outros irmãos que também são a nossa família? Então é importante, como o William falou, a gente se reconhecer dentro daquele ciclo familiar, naquele conjunto, e buscar, dentro dessas diferenças, quaisquer que sejam, ser um agente de construção, um agente de compreensão e contribuição para que ele se resolva, para que esse ambiente, se falta a paciência, que a gente possa ajudar na paciência. Se falta alguma coisa, que nós possamos ajudar aqueles irmãos, amigos, parentes, para que eles sejam melhor. E não ser um agente destrutor. Então, a família é um ninho onde nós nascemos, temos o afago, o apoio, nos alimentamos, para que a gente consiga alçar voos maiores, William, e não ficar preso numa gaiola. Esse é um recado que os nossos maiores passam para aqueles que são apegados ao filho como sendo filho deles ou posse deles. Porque não existe filho posse de ninguém, nós não somos posse de ninguém. Nós somos criados por um Deus maior para evoluir. Nós não somos possuídos por nenhum outro ser, né, William? E isso não quer dizer que vamos deixar de ter um rigor nessa educação, nessa convivência. Claro. Não é? Pelo contrário, às vezes o rigor é que está traduzindo o amor, é que está traduzindo os sentimentos mais nobres ali. Por mais que não concordemos com determinadas atitudes, ações, pensamentos e sentimentos, temos que respeitar aquele momento daquela pessoa que está convivendo ao nosso lado. Não podemos trazer para dentro de nós aflições daquilo. Né? Ou seja, deixar a mente e o coração com vibrações, com pensamentos, sentimentos ruins diante daquela situação, porque eu não concordo. Eu tenho o direito de pensar diferente. Posso arguir, posso falar, posso colocar em reflexão a situação, mas aquilo não pode me contrariar. Eu tenho que ter um rigor, mas esse rigor ele tem que estar aí paralelo, ou junto com os sentimentos mais nobres. É verdade. O respeito, as diferenças, aos pensamentos diferentes, por mais que não concordemos com aquelas atitudes, E Jesus nos ensinou bem, amai ao próximo como a si mesmo. Como a gente só tem um conhecimento limitado àquele momento, não sabemos o que tem por trás, várias vivências aí daquele espírito, que tem a sua individualidade, que tem as suas provas, que tem o seu livre-arbítrio,
sua liberdade de escolha. Não podemos e não temos esse poder de uma interferência a fim de modificar, né, a trajetória daquele espírito. Como pai, como irmão, como amigo, como nós temos sim que estar ao lado sacralizando esse relacionamento. Procurarmos encontrar esse lado mais sutil, né, de estarmos juntos. William, a produção está falando que tem 2 perguntas lá, acho que a gente tem que falar alguma coisa. E o nosso tempo, eu acho que ainda falta 20 minutos, não é isso? Não é pior que não falta, né, William? Até seria bom, né, mas nosso tempo está... E aí é tanta situações aí que vai ficar, mas temos as perguntas, né, que chegaram aí, deixa eu até ver aqui. O meu WhatsApp aqui não entrou, William, tem que ver o seu aí. Deixa eu ver essa pergunta aqui, que vem... Lembro que nosso tempo é curto, a gente vai responder algumas, o que a gente conseguir, e as outras a gente responde por e-mail, ou até no WhatsApp. Tem uma pergunta aqui, Luiz, é da nossa amiga Cristiane. Cristiane dos Estados Unidos, ela não diz de onde, só fala que é Estados Unidos. Somos espíritos e, como tal, somos individuais, mas nosso aprendizado é em comunidade. Como lidar com as diferenças e adversidades espirituais às quais nos deparamos dentro do nosso seio familiar? Acabamos de falar da família, né, Luiz? Como dissemos, todos temos particularidades, todos temos individualidade, todos temos momentos diferentes, todos temos um comprometimento individual, primeiro conosco mesmo, depois com as leis divinas. Tudo que nos é colocado no plano terreno, seja a família consanguínea ou não, os amigos, esposo, esposa, filhos, todas essas pessoas que estão ao nosso entorno, vieram com o propósito de auxiliar, de ajudar a nossa evolução. Já falamos em vários programas e precisamos assimilar bem esse conceito. Nós temos uma lei de evolução, Dharma, que vai se fazer cumprir, independente do nosso conceito humano de ser. Essa lei, ela tem o bem, né? Esse bem, para o espírito, ele vai se fazer cumprir. E esse bem, ele tem o bom para ele. O bom para ele. O bom para esse bem pode ser algumas situações adversas, que precisam ser resolvidas naquele momento, né? Como falamos, se eu sou impaciente, vai botar alguém que vai mexer com a minha paciência, para que eu exercite, mas isso é um bom para o bem, para a evolução do espírito, por mais que eu analise, taxe isso ou conceitue como mal. O nome da amiga é Aline? O nome Cristiane. Cristiane, quando nós vivemos em coletividade, e você vai saber disso, nós percebemos que nem tudo aquilo que é vivenciado como padrão é bom para nós. Existem certos comportamentos ou hábitos que se faz dentro da sociedade e que se diz que é coletivo, um grande grupo passa a fazê-lo, que nem sempre é bom para a individualidade angélica que nós estamos buscando. Então, nós temos que ficar bastante alertos em relação a alguns costumes, hábitos de pensar, de agir, que a sociedade hoje emprega, a mídia desenvolve certos hábitos que não necessariamente nós temos que fazer na coletividade. A coletividade apoia e vai em frente nesse sentido, mas não quer dizer que seja bom para nós. Nós temos que ficar atentos, orar e vigiar, para que nós busquemos no nosso dia a dia, pela boa leitura, pela boa música, pelas boas atitudes, aquelas que moralmente são corretas, os direitos e deveres das pessoas são respeitados de forma igualitária, que nem sempre nós respeitamos. Às vezes, e a maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas em satisfazer a sua necessidade, aquela do ego, aquela que só penso em mim mesmo. Se nós, em algum momento, nos pegarmos nessa situação,
não é o caminho adequado, não é o caminho que o Cristo nos ensina. E os nossos avatares, né, Luiz, eles sempre nos alerta para, na hora, fazermos a pergunta, isso é bom para o espírito ou é bom para a matéria? Estamos utilizando a mente espiritual ou a mente material? A vivência é espiritual ou material? Acho que é o melhor caminho aí para, no dia a dia, a gente... Temos uma outra pergunta aqui. Opa, vamos lá, é agora. Stephanie é de Araras, São Paulo. Que beleza, terra boa. Terra boa. Poxa, né? Muito serra. Ela pergunta o seguinte: aprendemos que nascemos na família certa, no momento certo, mas isso significa estarmos em correntes? Ou podemos seguir nosso aprendizado longe do berço familiar? Stephanie, Araras, São Paulo. Stephanie, como falamos, a gente precisa de conceitos espirituais, né? A gente só vamos conseguir assimilar ou mudar as nossas atitudes quando mudarmos o conceito. Nós, em nossa essência, nós somos uma grande família espiritual. Nós temos um único Pai, Deus. De tempos em tempos estamos na Terra alternando. O espírito que é pai hoje, amanhã é avô, depois é tio, depois é esposo, depois não está mais, está seguindo outros caminhos. É tudo dentro da nossa necessidade. Então esse conceito é um conceito da matéria, é um conceito humano de ser, né? Quando partimos do conceito mais nobre, mais sacralizado, ou seja, divino, a nossa família é a família espiritual. Não necessariamente precisa ser o consanguíneo. Todos que estão convivendo e vivendo são familiares. Estamos aqui para despertar os nossos sentimentos mais nobres, né? Ou seja, aquela mesma ligação que temos com os nossos irmãos, filhos, pai e mãe, nós temos que ter com as pessoas que estão em necessidade na rua, nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos. E não só lá, não é? É como Jesus nos ensinou, todos são irmãos. Não devemos conceituar ou taxar alguma coisa externa para poder despertarmos esse sentimento mais nobre. Então todos são famílias, independente da consanguínea. O despertar, a necessidade vai se fazer em qualquer lugar que tivermos. Stephanie, as correntes são psicológicas, são de afinidade, né? Se existe alguma corrente. Não são as correntes físicas que nós conhecemos, mas nós nos atraímos pela afinidade que nós temos e pelas experiências que fazemos vida após vida, que nos atraem pelos débitos ou pelas conquistas que nós fizemos juntos uns com os outros. Então, esse aprendizado que nós falamos que a família é um berço do início do ser para esse aprimoramento aqui na Terra, e é importante que ele seja recebido o carinho, o amor, seja preparado o ambiente para ele seguir a sua caminhada. Mas a trajetória é individual, é sua, Stephanie, que vai ser quando sair do lar, quando você for estudar, quando você for trabalhar, independente dos seus pais, independente dos seus irmãos e familiares, você vai se encontrar com uma série de aspectos da sua vida que a decisão é sua. Você que vai ter o livre-arbítrio de tomar decisão do caminho A ou do caminho B a ser tomado. Então, não vai ser seu pai ou sua mãe que vai te educar e vai te direcionar para aquilo que você tem que fazer. Você tem que buscar dentro de si próprio, da sua consciência, dos seus valores, aquilo que você quer para você e qual é a sua caminhada, seja ela mais dolorosa ou não. A educação do indivíduo, quem produz é ele próprio, não é nem o seu pai, nem a sua mãe. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a educação é de cada um de nós. Viva a vida e repousa em Deus, né?
O melhor travesseiro é aquele da consciência tranquila. O que não podemos nunca é interferirmos nesse fluxo de amor que vem do divino, do sagrado. Mas não necessariamente precisamos estar ao lado da consanguínea. Né? Nossa família, precisamos universalizar esse sentimento. É para isso que estamos aqui. Exato. Estar longe da família é um exercício muito salutar para despertarmos esses sentimentos. É esse despertar que a gente tem que abrir. Agora, se a gente não se resolve na família, como é que a gente abre os braços para os outros, né? A gente tem que começar a despertar para olhar para o lado e ver as necessidades das outras pessoas que estão clamando, né, por ajuda, seja qual for ela, e a gente, às vezes, ainda está cego. Cego porque a gente não consegue nem resolver as coisas dentro do nosso lar, dentro da nossa família, como é que a gente vai olhar para fora? Então, é importante que a gente se olhe para dentro, se ame, porque se a gente não consegue se amar, como é que a gente vai amar o próximo? A gente tem que se encontrar nesse Deus interior que habita em nós, né, William? Para poder florescer, né, William? Tem que ser de dentro para fora, né? Não pode ser o externo. Ah, eu só vou me desenvolver no seio da família. Não necessariamente, né? Porque o despertar interno, ele independe de onde você está. E de quais as consequências vão ser colocados no dia a dia. Não há injustiça por parte do nosso Criador. Nunca. Então tudo que depararmos na nossa vida é o que precisamos naquele momento. Não há punição. E somos diferenciados. Um tem a necessidade de uma coisa, o outro de outra. O que precisamos é ter a consciência sempre limpa, tranquila, repousando em Deus e sabermos que o estar bem ou não estar bem é interno, independe da situação externa. Né? Lembramos que no finalzinho do nosso programa nós vamos fazer a exibição de um vídeo do Dia das Boas Ações. Estivemos, o Ponto do Bem, a Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem, desenvolvendo um ponto das boas ações no orfanato, na qual fazemos um trabalho específico com as crianças de lá. Dia das Boas Ações. Quando terminar o programa, esse videozinho vai ser passado antes dos créditos finais. Lembramos também que dia 27/5 não estaremos aqui com o programa ao vivo. Temos também um compromisso fraterno, uma causa justa. Vamos estar, a equipe toda do Ponto do Bem, da qual fazemos parte, dentro de um evento fraterno também, lá com as crianças no orfanato Santa Rita de Cássia. Voltamos no próximo... No outro sábado, no sábado seguinte, dia 3 de junho, com o tema Ensinamentos e Mestres, os planos de manifestação do ser. Muita coisa boa aí para apresentarmos nesse programa. Alguma observação final, Luiz? Paz e luz para todos vocês e um bom final de semana. É isso aí. Todos tenham uma excelente semana, que Deus nos ilumine sempre e até o nosso próximo programa. Lembramos que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso site e também no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Grande abraço para todos e que Deus nos ilumine sempre.